Estamos começando o nosso programa hoje com um assunto interessantíssimo, com o mestre de física Gilberto e o nosso filósofo Gustavo Caetano dos Reis. É um assunto que fala sobre a autoajuda do ser humano e basicamente sistema energético de resgate. Exato. Gilberto, explique para nós um pouco do que é isso. Bem, o sistema energético de resgate basicamente é uma ferramenta de autoajuda. Nós optamos pela palavra sistema para fugir de termos religiosos, filosóficos, místicos e afins. A nossa proposta é que cada pessoa tenha condições de se autodesenvolver e evoluir pelas suas próprias energias, mudando o seu padrão vibratório. Em essência, o sistema energético de resgate é um autodescobrimento. E o que efetivamente esse sistema faz pela pessoa? Basicamente, a pessoa vai se autodescobrir. Ela vai olhar o mundo como se fosse um teatro. E nesse teatro, ela vai descobrir que personagem que ela está representando. E no nosso entendimento, ela não representa apenas um personagem, e sim muitos personagens. Então uma pessoa ela pode ter muitos eus, muitas formas de expressão. E isso nós entendemos como muitas vidas. As palavras mais usadas são que a pessoa reencarna, que a pessoa participa desse mundo durante muitas experiências, né? Para nós, cada uma dessas experiências forma uma personalidade, um eu, que é multifacetário, que ele tem muitos arquivos, muitos registros associados. Tem emoções, pensamentos, enfim, toda uma vida. Basicamente, a pessoa começa resgatando coisas da vida presente e depois, adquirindo e aperfeiçoando as suas perfeições, ela pode retornar num processo que não necessita de alguma coisa relacionada à hipnose. Ela pode retornar também a conhecer vidas passadas também, experiências passadas. Pode-se resgatar algo dessas vidas ou das vidas futuras? Olha, a nossa experiência diz que sim. Nós já acompanhamos casos de pessoas que tiveram vidas futuras resgatadas. Nós entendemos o seguinte, que existe algo chamado recorrência, que é aquilo que pode acontecer novamente. Então uma pessoa numa determinada vida passada, acontece um determinado fato e esse fato pode se repetir na vida presente e eventualmente numa vida futura. Nós denominamos isso como recorrência. Acontece que, segundo uma das leis da física, para cada ação existe uma reação. Se você compreende o seu processo passado, não há necessidade de que ele volte a acontecer novamente. Então a ideia é a seguinte, se a pessoa compreende algo que ela já viveu, ela não precisa reviver aquilo novamente. Ou seja, ela sai dessa lei da recorrência, ela consegue superar essa lei da recorrência. E assim ela vai proporcionando experiências, e experiências vai trazendo sabedoria com essa experiência, e nós entendemos que a evolução do ser humano se baseia no conhecimento de si mesmo. O que é efetivamente resgatado? Bom, nós entendemos que para que a pessoa tenha vida nesse planeta, vamos chamar de mundo tridimensional, a pessoa, o nosso ser, aquele que nós podemos entender como divindade, Deus, o Espírito, manda uma partícula de luz para ter uma experiência aqui. Essa partícula de luz, então, ela encarna, ela adquire corpo. Essa partícula de luz vai se desenvolver desde a infância, adolescência, idade adulta, até morrer. Esse corpo morre. Durante todo esse processo, ela adquire experiência. E nessa experiência, ela adquire algumas densidades vibracionais. O que seriam essas densidades vibracionais? Processos emocionais, mentais, processos de ação e reação do convívio com outro ser humano. Esse processo cria então uma espécie de cascão, alguma coisa que a envolve, alguma coisa que a aprisiona. Mas em essência ela continua divina. Em essência aquela partícula de luz está dentro daquele cascão, está dentro daquela personalidade, está dentro daquele conjunto de coisas que ela criou em uma existência. Então o que efetivamente é resgatado é a essência, aquilo que é divino.
E o resgate funciona à distância? Funciona. A nossa experiência, né, nós já tivemos bastante experiência nesse sentido, já tem aproximadamente 10 anos que nós estamos pesquisando esse assunto, ele funciona à distância e ele vai além do tempo e do espaço. Ou seja, pode ser feito resgate de um período de tempo muito longo, ele pode ser feito à distância, né, a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo. A nossa experiência diz que ele funciona. E já que na maioria dos casos acessa, como vocês denominam, registro da memória celular, então o resgate pode ser utilizado para quem já morreu? A nossa experiência diz que sim. A questão é que a morte é só uma passagem. Tudo o que a pessoa tem continua existindo após a morte, segundo as nossas observações e as nossas experiências. Tanto é que nós estamos aqui falando em vidas passadas. Então, essa memória que nós temos dentro de nós, que a maioria das pessoas não conhecem, porque não investigaram profundamente, elas estão gravadas nas nossas células. Então, as nossas células, elas constituem esse corpo, mas elas são também como um grande arquivo de memória. Então, quando a gente faz essa leitura, vamos dizer assim, essa leitura energética, por isso o nome Sistema Energético de Resgate, quando a gente faz essa leitura energética, nós estamos acessando o arquivo das nossas bibliotecas celulares. E esse arquivo de biblioteca celular, ele vem junto com o nosso, vamos dizer assim, corpo energético, que é o corpo que passa de uma experiência física para outra. Então, aquilo que morre é o corpo. Aquilo que se preserva é, vamos dizer assim, o corpo energético. Esse corpo energético carrega todas as memórias de uma vida para outra. Então, o sistema energético de resgate se baseia nesse princípio, que não existe morte no sentido definitivo. Existe apenas um corpo que desaparece, mas tudo aquilo que a pessoa continua existindo no tempo e no espaço. Nós vamos para o intervalo e na volta vamos conversar com o filósofo Gustavo Caetano dos Reis. Estamos de volta e escolhemos um lugar propício para o que nós estamos falando, que é o Sistema Energético de Resgate, o Golf Club de Cambé, e vamos falar um pouquinho agora com o Gustavo, que é o filósofo. Gustavo, existe alguma ritualística ou local específico, condições necessárias para realizar o resgate? Bom, Vanessa, em primeiro momento eu quero saudar aos espectadores que estão nos acompanhando, a você que está estreando esse programa maravilhoso. Espero que nós possamos juntos fazer o marco na história da TV Cambé. Mas, atendo-se à sua pergunta, tudo que vier somar, contribuir para que o trabalho, o desenvolvimento da atividade de autoajuda, de auto-se resolver, colabora. Entretanto, nós gostamos de utilizar que a palavra de ordem é liberdade. Então, o sistema energético de resgate, ele é isento de qualquer outro atributo ou artifício, tipo hipnose, sugestões, bebidas, aromas. Você pode fazer em qualquer lugar. Essa é a grande essência, essa é a grande ideia, trazer liberdade para que a pessoa possa desenvolver sozinha o trabalho, a partir do momento que ela compreende a mecânica, a dinâmica do trabalho, do sistema energético de resgate. Então, por exemplo, ritualísticas são desnecessárias, ascendência é desnecessário, bebidas que expandem consciência é desnecessário, porque o contato com o ser, esse religar novamente com o ser, é a chave fundamental do trabalho. E o resgate pode ser feito para outra pessoa sem que ela saiba? Sim. A única questão que a gente toma cuidado de respeitar a individualidade da pessoa. Então nós acessamos o registro do íntimo, do ser, do verdadeiro e real ser dessa pessoa. Então se de repente a pessoa está passando por uma situação, um transtorno na vida dela e chega até nós a oportunidade de auxiliá-la, nós devemos respeitar o direito dela querer viver aquilo. Então somente o ser pode autorizar que nós atuemos ou não. Porque na verdade, como a gente costuma dizer, nós somos um veículo. Quem faz o trabalho é o ser, é o íntimo, e não nós. Vamos voltar um pouquinho mais para o Gilberto. O sistema energético de resgate pode ser entendido como uma espécie de união da ciência com a espiritualidade? Basicamente essa é a ideia. A essência do nosso trabalho é entender a espiritualidade de uma forma científica. Nós buscamos isso, né?
até a minha formação propicia isso, né? A minha formação de físico, eu sempre busquei entender a espiritualidade de uma forma distinta, de uma forma que todos pudessem compreendê-la também. Ficar livre de dogmas, ficar livre dessa escravidão que é proporcionada por certas instituições, por certos rituais. Então a ideia básica do sistema energético de resgate é que cada pessoa consiga descobrir a sua verdade, aquilo que ela realmente é, o que ela está fazendo aqui no planeta Terra. Em essência, o que é essa pessoa? O que a pessoa, por que ela está nesse planeta? Qual é o aprendizado que esse planeta pode trazer para essa pessoa? Essa que é a ideia. E, Gustavo, essa pessoa, para conseguir esse resgate, precisa de vocês, do grupo de vocês, ou pode fazer sozinha? Como o Gilberto mesmo adiantou, a ideia é que a pessoa trabalhe sozinha. Mas vamos pensar que a pessoa esteja iniciando alguma coisa e ela está recebendo a informação e ela não sabe qual é a mecânica, qual é a dinâmica do trabalho. Então, num primeiro momento, se ela, por exemplo, fizer um acompanhamento com outra pessoa, é adequado para ela entender o que é que está acontecendo, qual é o caminho que ela deve seguir ou o caminho que ela vai escolher por si só, porque ela é livre para fazer. Ela pode, inclusive, trabalhar com grupos, se ela tiver credibilidade nesse grupo, porque os assuntos que são revelados ali são íntimos, é de foro íntimo, é particular da pessoa. Então nós fazemos, muita gente fala assim, vocês não fazem uma consulta, vocês não fazem aí para nós um atendimento, e nós costumamos dizer que nós fazemos um acompanhamento. Então nós vamos orientando, dando uma dica, placas de indicação. Numa estrada, numa vereda, a pessoa escolhe o caminho de acordo com a indicação, mas ela é livre para virar à esquerda ou à direita. Então nós acreditamos que nós fazemos esse papel, sugerimos um caminho, orientamos um caminho, e a pessoa é livre para escolher. Depois ela vai tirando as experiências dela, ela pode ir descartando o que não serve. E vocês falam muito em elemento denso e partícula de luz. Poderiam esclarecer melhor esse aspecto? Vanessa, basicamente o elemento denso é a somatória de ações e reações que uma pessoa produz ao longo de uma vida ou de uma existência, vamos dizer assim. A palavra vida, na nossa interpretação, é algo que não tem fim. Então, nós podemos colocar assim, o que as pessoas chamam de vida passada, não colocar como existência passada, é um termo mais adequado na nossa visão. Então, numa vida passada, a pessoa pode ter participado de uma guerra, numa vida passada, a pessoa pode ter participado se tornado um grande rei, ou ao contrário, se tornado um mendigo, ou se tornado um escravo. Enfim, todas essas experiências têm uma somatória de emoções, de ações, de pensamentos que envolve a pessoa. Essa somatória vem a se tornar o que a gente chama então de elemento denso. Então o elemento denso é o veículo, o meio para o nosso aprendizado. Acontece o seguinte, que conforme a pessoa vai tendo uma experiência após a outra, ela tem a tendência a repetir novamente aquelas atitudes. Então de repente você escuta falar de uma pessoa que cometeu um crime bárbaro. A pessoa diz que de repente escutou vozes ou alguma coisa assim, né? E isso não tem uma explicação. Acontece que as experiências passadas, a memória celular que ela traz, começa a influenciá-la. Então a barbárie do passado, os crimes do passado estão presentes na pessoa. Se por acaso ela entra naquela vibração, ela entra naquela sintonia do que ela já viveu, ela acaba cometendo aquele ato novamente. No entanto, isso pode vir a ser um problema, e de fato é um problema, né? No entanto, isso também pode ser uma solução, porque a pessoa pode compreender o que está dentro dela, ela pode optar por renunciar àquilo e transformar aquilo em sabedoria, transformar aquilo em aprendizado, ou seja, em palavras, uma palavra que a gente gosta muito de usar, em luz. Tipo, fecha um ciclo para poder recomeçar novamente, é isso? A ideia é exatamente essa. Exatamente. Como se elimina o elemento denso e se resgata as virtudes do ser? Olha, para eliminar um elemento denso, o primeiro passo é descobrir que tem. Se a pessoa não sabe que tem um elemento denso, como é que ela vai eliminá-lo?
né? Então, se a pessoa, por exemplo, tem um egoísmo, que a gente vai classificar aqui como elemento denso, ou uma raiva, ou uma ira, então ela primeiro precisa descobrir que ela tem aquilo. E como é que ela vai descobrir? No seu dia a dia, no teatro do dia a dia. Então uma pessoa a provoca e sai de dentro dela um sentimento de egoísmo, sai de dentro dela um sentimento de ira, de raiva, etc. Pronto, ela acorda, ela desperta, ela descobriu que ela tem esse sentimento, ela descobriu que ela tem esse elemento denso. O segundo passo é a compreensão. Então ela vai compreender por que aquele elemento denso está dentro dela, como que ele age, que tipo de energia está envolvida, né? Como que aquele elemento denso tira a energia dela, porque o elemento denso, em outras palavras, pode ser classificado como um vampiro, algo que tira a nossa energia, que suga a nossa energia. Aí sim, então vem a parte essencial da nossa mensagem que nós estamos trazendo para o público hoje, que é a eliminação. Então a eliminação se faz com a renúncia. A renúncia do elemento denso vai proporcionar que tudo aquilo que se formou como casca, como alguma coisa grosseira em volta da partícula de luz que nós mencionamos anteriormente, seja quebrada e a pessoa consiga resgatar aquela partícula de luz. Essa integração de várias luzes ou de várias essências faz com que a pessoa se torne um iluminado, uma pessoa consciente de quem ela é, uma pessoa sábia. Gustavo, dá um exemplo, como que funciona? Vanessa, o sistema energético de resgate, ele parte primeiro do pressuposto de que a pessoa pode fazer isso sozinha, certo? Mas como fazer sozinha? Então vamos pensar no seguinte sentido. A pessoa tem lá, já descobriu o elemento denso atuando, mas o caminho para chegar lá, como é que faz? Então vamos pensar que teoricamente existem algumas perguntas que ela pode fazer. Então vamos imaginar assim, quem atua no universo da pessoa? É a primeira pergunta que ela pode fazer. Quem é que está atuando? Quem é que está trazendo esse transtorno para mim? Quem é que está trazendo esse incômodo, esse mal-estar? Porque às vezes a pessoa vai trabalhar no dia a dia, ela chega em casa, ela passa por uma situação no serviço e ela não entende o que está acontecendo e reflete aquilo com a família. O esposo, a esposa, as crianças, a gente até brinca, chega até mordendo o cachorro, né? Então o estresse, o desgaste vai se acumulando e vai trazendo um mal-estar. Essa não é a proposta é se resolver. Então quem é que atua? Então ela, tendo vontade, gana, ela vai sentar no cantinho dela, em qualquer canto, na casa dela, no depósito, no banco do ônibus e vai se recolher ao seu íntimo e vai perguntar, o que é que está acontecendo comigo? Quem é que está atuando em mim? Então de repente é uma angústia, ela identifica esse elemento denso como uma angústia. A próxima etapa seria fazer as outras perguntas. Como atua? Onde atua, quando atua e por que atua. Então esse como atua, quando a pessoa está ali trabalhando, acontece de repente do subalterno ou do superior hierárquico ter uma conduta que desagrada essa pessoa. Está atuando no local de trabalho, não atua, por exemplo, no supermercado ou em casa, vai atuar somente no local de trabalho. Em outros casos, por exemplo, a pessoa vai sentir as emoções de qual atitude que aquela pessoa está tendo com ela. Então ela vai sentir aquela pressão, aquela opressão. Então ela pode sentir na cabeça, ela pode sentir no estômago, ela pode sentir no plexo cardíaco. Então esses são os sentimentos, as percepções que nós falamos. Então com a intuição, ela vai aflorando, fazendo essas perguntas. Essencialmente, o elemento denso atua no universo da pessoa para se alimentar de energia. Então vejamos a seguinte dificuldade. A pessoa se cuida, faz ginástica, faz uma boa alimentação, se ajeita direitinho, procura ter um comportamento adequado perante o sistema em que ela vive, a cultura em que ela tem, e de repente vem outras pessoas ou outros cenários e atrapalham tudo isso. Desafina ela, desarmoniza-a. Então as pessoas costumam dizer, eu sou vítima das circunstâncias, eu sou vítima do pecado, eu sou vítima do karma. Não é bem assim. Nós somos voluntários para escolher estarmos ou não em determinada condição. Então, quando a pessoa reconhece em si a capacidade de sair adiante, ela se torna feliz, alegre, sábia e com conhecimento adequado se resolve. Precisa ter algum dom especial, tal como ser um médium ou algum paranormal para realizar esse trabalho? Vanessa, as pessoas perguntam muito isso pra gente.
porque nós da cidade de Cambé, as pessoas nos conhecem desde a nossa infância, conhecem a nossa família, né? E de repente fala assim, olha, eles mudaram, eles estão tendo um comportamento distinto, um comportamento diferente. Muitos já nos chamaram de loucos, né? Outros de perdidos, mas de repente outras pessoas vêm falando, não, realmente vocês estão trabalhando num caminho sério, num caminho adequado. Mas vocês têm uma habilidade que nós não temos. Não é bem assim, não há necessidade de ser um médium, não há necessidade de ser um paranormal, apenas nós temos habilidades, faculdades que todo mundo tem. Então vamos pensar, por exemplo, numa clarividência, numa clareaudiência, numa capacidade de se projetar do corpo, no perispírito, no corpo astral. Todo mundo faz isso quando vai dormir, todo mundo tem uma sensibilidade, uma percepção. Ocorre que aquele que vai na academia desenvolve o bíceps, desenvolve a panturrilha, desenvolve os glúteos, porque ele está treinando aquilo lá. A pessoa que quer desenvolver um estudo, ela vai lá pegar o livro, o material, ela busca um orientador, ela busca um professor e ela vai se dedicar àquilo ali. Então, um ou outro pode dizer assim, mas você tem uma habilidade de lembrar o nome de uma pessoa, o nome de um filme, uma fórmula, porque nós estamos fazendo, nós estamos buscando voluntariamente treinar isso aí. Então, a intuição, que é a que nós sugerimos para as pessoas buscarem a desenvolver, buscarem a treinar, além das outras percepções que são somatórias, tal como a telepatia, vai acrescentando na pessoa, vai somando de acordo com que ela vai prestando atenção em si, ouvindo cada dia o que acontece. As pessoas vêm contar para a gente que ela vai com o automóvel atravessar uma rua quando o sinal está verde, mas ela breca, ela estaciona o carro e imediatamente passa um outro carro furando o sinal. Então ela evitou um acidente automobilístico. Essa percepção, essa voz, essa intuição é aquilo que a pessoa precisa desenvolver e começar a ouvir, treinando no dia a dia. Imagina a dona de casa preparando o alimento. Ela está preparando um bife, preparando um ovo, preparando um legume, com a faca, com instrumentos de corte, e escutando a televisão ou o sonzinho na cozinha. Se ela não prestar atenção no que ela está fazendo, ela pode se machucar. Então imagina de repente ela cortando com o fogo aceso. A intuição faz com que ela se volte para o fogão e perceba que o leite vai derramar, que o feijão vai queimar. E ela, ainda bem, graças a Deus. É assim mesmo. Essa é a percepção. Esse é o religar de novo, a voz com o íntimo. Então não há necessidade de ser um paranormal. Todo mundo tem essas habilidades. Vocês não têm filiação, religião, ideologia, escola, ordem? Vocês são filiados a alguma coisa nesse sentido? Vanessa, isso é fundamental. Tudo isso ajuda. A religião ajuda, uma ordem, um grupo de estudos ajuda. Ele traz a bagagem para que a pessoa possa ter os arquétipos e os fundamentos necessários para a compreensão do que é a essência da vida em si. Não que nós o saibamos, não. Mas se a pessoa não tem nenhuma forma de esclarecimento interno, de que existem coisas maiores do que a nossa dimensão, que existem multidimensões, fica difícil para ela tirar do seco alguma coisa do gênero. Então nós passamos por tudo isso também, né? Nós participamos de grupos de estudos, nós participamos de eventos religiosos e fomos tirando, extraindo tudo aquilo que era interessante, que nos servia. E com o nosso bom senso, com o nosso senso crítico individual, porque cada um tem a liberdade de escolher o que lhe é melhor, o que lhe é adequado, nós fomos descartando o que nós entendíamos que eram grilhões, que nos prendiam, que nos limitavam, que nos bitolavam na expansão dessa consciência. Porque o universo é muito maior do que a gente pode imaginar e conceber, como já dizia Shakespeare. Então tudo isso serve, mas nós estamos cada vez mais nos tornando livres disso. Estamos nos desprendendo dessas coisas. Nós não temos nenhum grupo de estudo, nós não temos nenhum sectarismo e nós defendemos e valorizamos tudo isso também, porque ajuda e é interessante para a pessoa. Na verdade, tem que ter primeiro uma aceitação da pessoa, né? Dela observar o que está acontecendo com ela para dar continuidade nisso aí. É isso que eu entendi, eu acho que o público também gostaria de saber a respeito disso aí. É o entendimento da pessoa. Primeiro ela tem que se aceitar algumas condições que é colocada a ela, para depois começar a fazer parte desse estudo, desse resgate, melhor dizendo. Isso. Necessariamente a pessoa passa por um estágio de dor e sofrimento. Enquanto ela não se incomodar com alguma coisa, ela não sai adiante. Mas a grande proposta é que não precisa chegar ao incômodo, ao transtorno, à dor e ao sofrimento.
Se a pessoa souber com antecedência que se ela enfiar o dedo na tomada vai tomar um choque, não precisa passar por aquele cenário, não é verdade? Então, essa oportunidade que vocês estão nos dando de divulgar esse conhecimento é a chance, é a chave da pessoa ter um clique dentro dela e começar a perceber que ela pode se resolver sem precisar passar por dificuldades na vida, por transtorno na vida. Agora, o transtorno, a dificuldade pode ser um chamariz para que ela comece a despertar e sair adiante. Vamos usar, por exemplo, a pessoa que sente uma dor nos rins ou uma dor no joelho e aquilo começa a crescer, a crescer. Mas por que essa dor já se instalou na pessoa? Porque o ser está conversando com ela e ela não está ouvindo. Então, de repente, ela vai e toma um medicamento que cala a boca do ser. Ela esquece que ela pode pensar assim, olha, essa fisgadinha pode ser que eu não esteja percebendo alguma coisa da energia que está atuando em mim. Então ela faz uma leitura, opa, esse é o primeiro sinal, com alegria, para e fala, por que eu senti isso aqui? Para evitar que aquilo se torne uma crise crônica, por exemplo, de dor de cabeça, uma crise respiratória, uma síndrome do pânico. Não há necessidade de chegar a esse estágio, mas se chegar também se resolve. Então é melhor a pessoa ir percebendo isso pelo exemplo que ocorre de fora e trazer para ela, ao se reconhecer, como você disse, ao se admitir determinadas condições, ela pode abrir o universo dela mais facilmente e resolver com mais velocidade as coisas. Agradecemos muito ao Gilberto e ao Gustavo pelos esclarecimentos e chegamos ao ponto de repensar algumas coisas, né? E de repente fazer parte desse resgate. Vocês têm algum recado para o nosso público? Bom, Vanessa, em primeiro momento nós queremos agradecer o espaço que a TV Cambé está abrindo, sendo praticamente uma pioneira, abrindo uma picada, não só para o cidadão cambeense que está voltado a conhecer o que está acontecendo na sua comunidade, na sua região, mas também para todas as pessoas que estão conectadas na internet, como um sinal de respeito àqueles que moram e àqueles que procuram alguma coisa interessante, assim como o seu programa está fazendo. Para aqueles que tiverem interesse, que quiserem buscar alguma informação a mais, mesmo porque realmente aqui fica muito superficial o que nós estamos passando, o que nós estamos divulgando, existe um material impresso, né, que nós até trouxemos aqui, existe vídeos que nós estamos disponibilizando sempre graciosamente na internet, no YouTube, e também tem o site www.luzdoser.org, onde vocês podem acessar o material escrito, os eventos, as palestras, os cursos, podem fazer o download dos livros e bater papo com a gente, mandar e-mail, entrar em contato. Assim a gente disponibiliza o material de uma forma que todo mundo possa alcançar. Obrigada, Gustavo. E agradeço também a Gilberto. Você queria deixar algum recado para o nosso público? Olha, em primeiro lugar, um agradecimento de coração, né, a essa emissora que está abrindo esse espaço, a você, né? Nós queremos deixar a seguinte mensagem: todos nós temos a capacidade de termos autoconhecimento, todos nós temos a capacidade de conhecer quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. Basta acordar, despertar a consciência. E o despertar, esse despertar vai trazer para nós informações valiosíssimas, riquíssimas. E nós vamos acabar chegando à conclusão de que nós somos viajantes. Viajantes que estão aqui nesse planeta por uma pequena estada, por um pequeno momento. A cada vida é um piscar de olhos para o nosso ser. Aquilo que nós entendemos como espírito, aquilo como nós entendemos como divino. E cada uma dessas experiências terrestres, vamos colocar assim, é uma possibilidade de autoconhecer, do autoconhecimento. O que acontece é que o mundo, tal como ele está hoje, envolve as pessoas numa mecânica que tira essa consciência. Se nós nos recordarmos de quem nós somos e o que nós viermos fazer aqui, nós vamos encontrar a própria divindade no nosso interior. Então isso já foi muito falado em toda a história da humanidade. Isso não é uma novidade, né? Muitos místicos e muitos filósofos no passado e muitos religiosos também buscaram isso. A ideia, o momento presente, nos remete a uma outra situação, um entendimento científico do momento que nós estamos vivendo, da nossa espiritualidade.
E nós vamos acabar percebendo que essa viagem cósmica que nós fazemos é para o nosso próprio aprendizado. Então, a nossa mensagem, né, nós podemos dizer assim, é que tudo o que nós vivemos não é como alguns pensam, alguma coisa ligada a prejuízos, karmas. Tem algumas pessoas que falam que esse planeta é muito difícil, que a vida é muito difícil. Nós entendemos que tudo isso é uma grande oportunidade de nós nos autoconhecermos. Em essência, nós não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito que está utilizando um corpo para o autoconhecimento, para se autodesenvolver. E para isso é necessário conhecer todos os processos envolvidos, energéticos, físicos e espirituais. E nós estamos à disposição para cada pessoa que queira buscar, que queira ter esse entendimento, que tenha afinidade com essa linguagem que nós estamos usando, que é uma linguagem mais atual, mais científica, mais do momento. Nós estamos à disposição pelo site, né? E as pessoas podem entrar em contato com a gente, tirar as suas dúvidas, né? E até nos procurar de forma individual. Daí isso tudo nós podemos combinar daí, né? De acordo com as pessoas vão procurando a gente pode combinar esse bate-papo, essa conversa. Tá? E existe também a possibilidade das pessoas utilizarem algumas ferramentas que nós conhecemos para esse autodescobrimento. E uma das ferramentas que já foi muito utilizada em toda a história da humanidade, né, por personagens que a gente conhece, né, e que a gente valoriza, né, é o jejum. Então, a nossa proposta é que no final do ano participemos, né? Todos estão convidados, todos aqueles que estão assistindo estão convidados, ou pelo menos convidados a conhecer a proposta, né? De fazer um jejum, e é um jejum consciente. A finalidade do jejum basicamente é para mudar o nosso padrão vibratório. Essa mudança do nosso padrão vibratório abre as memórias celulares, como a gente estava falando, e traz também uma intuição mais aflorada, traz também uma percepção de quem nós somos. Então o jejum tem uma característica de abertura, né? Trazer a liberdade que nós tanto buscamos. Então é uma proposta que nós temos para o final do ano, um ano especial. Muito já foi falado no ano 2012, né? Então nós temos essa proposta para esse ano, no final do ano, que vai ser dia 19 de dezembro, de 19 a 25 de dezembro, num local afastado, numa chácara própria para esse tipo de evento. E as pessoas que se interessarem, que quiserem conhecer um pouco mais, podem entrar no nosso site, pedir informações por e-mail, né? Então nós estamos à disposição também para falar sobre esse assunto. Bom, fica aqui o agradecimento à emissora, a você, Vanessa, realmente muito obrigado de coração, e um agradecimento interno, né, ao nosso real e verdadeiro ser interno, por estar abrindo esse espaço para nós, né? Muito obrigado. Então é isso aí, fechamos hoje com mais uma matéria interessante. Obrigada, meninos, a Gustavo, Gilberto, obrigada.